Livro O Despertar da Leoa, capítulo 6, parte 1. Sob a mesma missão. Todas as vezes que libertamos uma mulher, libertamos um homem. Margaret Mead. No mundo dos leões não existe confusão de gêneros. Os leões não estão tentando ser leoas, e leoas não estão tentando ser leões. Nenhum gênero copia o outro ou compete pelo papel do outro. Ambos são confortáveis sendo quem são e celebram os pontos fortes exclusivos de seus respectivos gêneros. Além do macho e da fêmea, dentro do bando há o leão alfa ou líder e a leoa alfa ou líder. Mas o exercício dessa posição costuma entrar em ação na hora da refeição. Os leões são os únicos membros da família dos felinos a exibirem uma diferença notável e imediatamente visível entre os sexos. O termo usado para descrever essa diversidade é o dimorfismo sexual. Simplificando, há mais de um indicador de gênero para eles. Os leões possuem uma grande juba ao redor de seus pescoços, que emoldura suas faces. Essa juba enfatiza o papel distinto e especializado que o leão líder exerce no bando e faz com que ele pareça intimidador na planície africana. A ausência de uma juba na leoa dá a ela uma coloração sem emendas, para que ela possa seguir sua presa praticamente sem ser vista. Sem o peso adicional de uma juba, ela pode manter o ritmo e sustentar um ataque por distâncias maiores. Leões e leoas saudáveis sabem que precisam um dos outros. Eles jamais sonhariam em viver um sem o outro. O leão protege e a leoa provê. Esse equilíbrio crucial significa que leões alfa, machos, saudáveis, não tentariam viver sem a ajuda da companhia de leoas poderosas. No mundo dos leões, os machos lutam para vencer um agrupamento de leoas e assim ter acesso às esferas delas. Por que é assim? São os grupos de leoas e de leões que controlam a terra. A coalizão entre leões machos que lideram o bando muda a cada 2 a 3 anos, mas as leoas permanecem com seus grupos. O leão alfa sabe que se ele quiser prosperar, entre parênteses, não apenas existir, precisa se estabelecer com força aos olhos das leoas. Depois, para que a sua prole mantenha a área do bando, ele precisa ter a ajuda de leoas fortes e capazes. Ele não se cerca de leoas fracas e passivas na esperança de coagi-las a se submeterem. Ele procura uma unidade de leoas altamente especializada e cooperativa. Ele aceita com prazer a força delas e escolhe deliberadamente aquelas que provaram sua habilidade e vigor para caçar e sustentar os seus filhotes, assim como manter e expandir o seu território. Ele procura aquelas que demonstram força, sabendo que elas são melhores provedoras para todo o bando e serão mães capazes de treinar seus filhotes. Abre parênteses. Não que os leões machos sejam particularmente cuidadores. Eles não o são. Fecha parênteses. Como um benefício a mais, leoas saudáveis e fortes estão dispostas a parir com mais frequência, o que dá a ele a chance de acasalar e estabelecer uma linhagem mais forte. A leoa não reproduzirá se ela temer
não poder sustentar os seus filhotes, ou que eles sejam mal protegidos. Por isso, a leoa é atraída para os leões alfa fortes e não para os mais fracos. O leão líder ou os leões líderes, abre parênteses, em geral trata-se de um grupo de irmãos, fecha parênteses, precisam conquistar o direito de desfrutar da provisão, da força e do cuidado que as leoas trazem para o bando. Esse privilégio é conquistado por meio de uma demonstração clara de força entre os grupos de leões. A competição termina quando os leões mais fracos são expulsos pelos mais fortes. Às vezes, o leão alfa mata o seu concorrente. Se o leão mais fraco sobreviver, ele é exilado e obrigado a deixar o território do bando, o que significa a perda de uma caça de qualidade. Ou ele se mudará e procurará um bando de leoas em outro lugar, ou não lhe restará alternativa a não ser se alimentar de carniças. As leoas assistem ansiosamente. Elas querem que o leão mais poderoso seja o pai de seus filhotes e proteja o bando de ataques e investidas. Elas são conhecidas por colocar leões um contra o outro para garantir que o mais poderoso vença e depois elas aceitam o vencedor. Conquistando o território, o leão prova que a sua cadeia genética é digna e tem maior probabilidade de sobreviver aos rigores da selva. A partir do momento em que o domínio é determinado, a lealdade das leoas é conquistada. Qualquer macho restante do bando precisa ser expulso. O leão alfa está disposto a abandonar a companhia deles, mas de modo algum abrirá mão das suas garotas. Não é apenas porque ele as quer ter por perto para procriar. Elas também são as provedoras do alimento e da comunidade. Quanto mais forte e mais incrível for o seu grupo de leoas, mais poderoso e seguro será o leão, o magnífico rei das feras. Não há necessidade de dominar quando os que a cercam sabem que você faria tudo o que está em seu poder para protegê-las. A força do leão significa segurança, tanto para as leoas quanto para os seus filhotes. Só aqueles que são inseguros quanto ao seu poder tentam dominar. Uma vez estabelecido, o poderoso leão não sente necessidade de oprimir as leoas para exibir o seu poder. O que ele precisa provar? Ele já venceu. Quem poderá superá-lo? Do mesmo modo, o nosso rei, o nosso leão de Judá. Não domina, ele